Eu acho que processo é uma coisa, a palavra processo acho que vem antes do criativo aí nesse caso, né? Processo implica, para mim pelo menos, em caminho. E um caminho te dá muitas possibilidades. Eu acho que processo é uma coisa assim, muito particular de cada um, processo criativo. E eu acho que tem dois fatores aí, a abordagem do próprio autor e o enfoque do trabalho que você está fazendo. Eu acho que cada trabalho pede um processo criativo diferente. Tá? É uma coisa muito genérica até para ser definido o que é processo criativo. Eu acho que cada um tem o seu processo criativo e cada um deles é válido. Bom, o processo criativo ele é de fundamental importância para que eu possa nortear esse trabalho. Tá? Tem que ter um começo, um meio e um fim, logicamente. Porque quando eu trabalho com design autoral, eu poderia assim, me vender as facilidades desse design autoral e dizer que o processo criativo para mim é uma coisa totalmente solta, totalmente desvinculada. Mas na verdade não é. O cliente, quando me contrata, ele quer ter um resultado. E esse resultado, ele é fruto de um processo criativo. Eu não posso chegar lá e falar, bom, é isso aqui, e fazer um desenho por fazer apenas. Não. Eu preciso partir de um ponto, que é um briefing, e chegar num resultado que vai atender a expectativa desse cliente. Nesse meio tem um processo criativo que ele é muito bem estruturado e muito bem seguido. Ele é muito importante, sim. Bom, eu costumo dividir o processo criativo em duas fases, a fase analógica e a fase digital. Eu acho que o computador é uma ótima ferramenta para finalização, tá? Para deixar o produto com a cara final. Agora, o processo criativo, eu não sei se é porque a época em que eu comecei a trabalhar, eu peguei a transição do não computador para o computador, né, para o ambiente digital. Eu aprendi a criar à mão, a usar o papel e o lápis o tempo todo, até chegar no conceito final. Uma vez finalizado esse conceito, aí eu vou para o computador e finalizo isso. As fontes de inspiração são as mais variadas possíveis. Eu costumo dizer que o supermercado é uma grande escola de design, porque você está vendo o produto o tempo todo ali, produto finalizado. Então, eu tenho duas coisas para fazer no supermercado. Ou eu acho aquela embalagem muito bacana, por exemplo, e aprendo com ela, ou então eu acho aquela embalagem terrível e eu refaço ela na minha cabeça, tirando aqueles defeitos. É uma reflexão, exercício de reflexão que você faz. Eu me inspiro muito em grafites de rua também e na bagagem visual que a gente vem adquirindo ao longo do tempo. Tudo que você vê, você experimenta, serve como inspiração. Eu não acredito naquele momento inspirativo que os artistas devem ter, que de repente você tem uma sacada e fala, nossa, que bacana, eu acho que não existe. Então tem duas formas que eu costumo pegar. A primeira delas é destilar tudo que eu colho visualmente, assim, destilar aquilo e tornar aquilo um pouco meu, me apropriar daquelas ideias e transformar no meu trabalho. Tá? E a segunda forma são referências mesmo diretas, que você vê um caminho que o artista seguiu, que o designer seguiu, e não que você vá percorrer aquele caminho, mas aquilo abre uma nova trilha para você desvendar o seu próprio caminho. Bom, minhas fontes de inspiração, elas sempre são detectadas no meu trabalho, de uma forma ou de outra. Pode, ora estar mais aparente, ora não, mas elas sempre estão, porque elas são... Meu trabalho é fruto daquilo que eu vivi, daquilo que eu experimentei, como eu disse, e que elas acabam aparecendo. Às vezes elas aparecem de uma forma bem evidente, que é o caso de um trabalho mais autoral. Agora, quando é alguma coisa ligada ao design mais puro, elas podem até estar ali, mas não aparecem tanto. Elas são mais subjetivas, mais subliminares, mas de qualquer forma, alguma coisa minha está ali dentro. Olha, o processo criativo e as ideias, elas aparecem quando a gente tem necessidade delas. Eu tenho cadernos que eles andam comigo desde o início assim, da minha atividade profissional, da minha carreira, em que eu anoto muitas coisas. Às vezes uma ideia aparece e ela não está atrelada, não está conectada com nenhum trabalho iminente, mas ela vai ganhar um espaço naquele caderno. Quando eu preciso, eu recorro a esses rabiscos, esses esboços. Necessariamente eu não vou mostrar para o cliente esses esboços, porque eles fazem parte do processo criativo, mas não são ainda a resposta definitiva. Então, aquilo serve mais como pavimentação de um caminho. Eles vai pavimentando o caminho até a gente chegar na solução, no destino final mesmo. Bom, isso pode parecer assim meio clichê. Falam que o logotipo da Globo foi criado no guardanapo de papel, mas tem lugares em que você não está esperando que surja alguma coisa e você precisa anotar. Então é o que tem na mão mesmo, é um guardanapo, é um papel qualquer, um recibo, sei lá. Agora tem uma coisa, depois que eu comecei a perceber que eu tenho essa urgência, essa necessidade, eu posso ir num lugar assim que eu não estou esperando encontrar alguma coisa, eu estou com um molequinho, um caderninho pequenininho assim no bolso e acabo registrando ali mesmo.
Mas se não tem, vai em qualquer lugar, na palma da mão eu já anotei alguma coisa que eu precisava. E um outro instrumento que se tornou assim parceirão é o telefone celular, né? Obviamente eu nasci antes da telefonia celular e principalmente antes do celular com câmera. Então, hoje em dia é uma necessidade de ter uma câmera bacana no celular, porque virou um aliado. Você vê um detalhe bacana que você fala, isso pode resolver para mim, eu vou lá, fotografo, salvo isso e um dia acaba servindo, ou depois eu passo isso pro rascunho também. Quando vocês pediram para eu criar o meu eu achei um negócio bacana porque eu nunca tinha pensado a respeito. Aí eu resgatei uma imagem que eu tinha feito há muito tempo, um rabisco qualquer, e que ele deu origem até aquilo que viria a ser a identidade visual do estúdio numa época. Por um período eu usei esse personagem. É um peixe com pernas. Esse peixe com pernas representa o processo evolutivo do homem, daquele animalzinho que saiu da água e passou a andar pela terra, rastejando, depois criou pernas, andando até virar o ser humano. Eu acho que todo profissional ele evolui no seu trabalho. E quando ele evolui, muitas vezes, para ser uma evolução autêntica, legítima, ele tem que queimar as outras etapas. Eu tenho feito isso ao longo da minha carreira várias vezes. Eu comecei como um designer tradicional, passei a adotar um caminho mais autoral, e eu tive que queimar esses barcos para poder, assim, tem aquela história que fala que quando você queima seus barcos, você tem que ficar na ilha para lutar, você não tem como voltar. E é mais ou menos isso o que eu tentei representar com o meu personagem. Ele é um peixe, como eu falei, com pernas, ele está caminhando, ele saiu daquele ambiente, passou para um ambiente novo, ele tem mãos também, ele tem braços que querem pegar, querem fazer. Eu trabalho muito com manual e isso representa bem isso. Ele tem um sorriso no rosto que traduz o bom humor que eu tenho na minha abordagem. Sempre trabalho positivo, bem-humorado, que eu acho que o mundo já é muito cinza, muito para baixo. Eu tento levar um pouco, pelo menos através do design das pessoas, de positivismo, de cor. E por fim, ele tem dois olhos do mesmo lado. É um personagem bidimensional. Isso representa o que o meu trabalho é. O meu trabalho é puramente visual. Tá? Eu costumo dizer que eu não sou designer, eu não sou artista, eu sou um criador de imagens. O tempo todo eu estou conversando com a visão das pessoas. Eu tento primeiro captar a atenção pelo olhar, para depois conversar e manter um diálogo um pouco mais aprofundado, se for o caso. Se não for também, a gente fica nesse plano raso mesmo, que está mais do que bom.